Podcast do Transporte. Estes são os destaques do Podcast do Transporte. Latibus 2024, o podcast do transporte diretamente de seu estúdio no coração da Latibus, traz o retrato da maior feira de mobilidade urbana da América Latina. Marco Polo, nossa multinacional Made in Brasil, comemora seu aniversário de 75 anos na Latibus com muitas novidades e também com agilidade de empresas menores. Essa tem sido a característica da Marco Polo, e realmente ser uma empresa grande, pensar grande, ser cada vez maior, mas não deixar de lado a sua essência de ser uma empresa rápida. Eu sempre digo aqui que a Marco Polo é uma empresa muito grande e ao mesmo tempo pequena. E o que eu quero dizer com isso? Ela é uma gigante no mundo, ela tem uma representatividade importantíssima em todos os mercados que atuam, uma marca reconhecida de uma maneira muito forte no setor, mas ao mesmo tempo é uma estrutura de tomada de decisão bastante rápida. A Prodata, empresa que tem mais de 30 anos de Brasil, tem também um pioneiro à frente, João Ronco. Mas esta longevidade não significa nem um pouco de apego ao passado. Ronco conta como estão sendo as relações dos clientes com a inteligência artificial. Em vez de digitar, tinha um relatório do dia tal, quantas pessoas passaram, qual foi a receita nesse período e tal. Ele vai conversar com o computador e o computador vai dar essas informações para ele. Lógico que tudo isso baseado nos bancos de dados que nós já temos. Adamo Bazani, editor-chefe do Diário do Transporte, dá um panorama do que viu, ouviu e percebeu ao circular pela Latibus. Na Latibus foi possível ver duas realidades. Uma, o mercado está pensando no futuro, a descarbonização é um dos principais assuntos. Um outro ponto que a gente percebe, o mercado mais pé no chão, mais pragmático, para resolver as necessidades que hoje o operador de transporte, hoje o passageiro de transporte, hoje o gestor público tem. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Conversamos com o CEO da Marco Polo, André Armaganian, ainda nas vésperas da abertura da Latibus. E ele nos falou do clima de comemoração dos 75 anos de uma história de grande sucesso no Brasil e em vários continentes. Revelou também muitas novidades e muitos planos. Nós vamos cumprir 75 anos de história, um momento marcante para a empresa, principalmente pela data estar conciliando exatamente com o dia de abertura do evento. É muita história, é muita inovação, é muito desenvolvimento, é um crescimento contínuo da empresa em toda a sua história. E a gente vai continuar trazendo novidades, inovações, soluções de mobilidade para o mercado. Nós vamos apresentar produtos da linha rodoviária, nossa linha urbana e da nossa linha de micro-ônibus. Então vamos lá que tem muito lançamento. Pode começar, André. Dentro do rodoviário, estamos apresentando a geração 8. Vamos trazer um produto, mais um da linha rodoviária, que é o Viajo. Então, além do Paradiso, que já é consagrado na linha de 8, o Viajo, um produto intermunicipal, ainda estava sendo produzido na geração 7, e a gente passa a produzi-lo a partir de agora na geração 8 também. Esse lançamento complementa a linha, um produto que tem sido um grande sucesso da Marco Polo. Iniciamos a produção da geração 8 na metade de 2021 e já temos praticamente 4 mil ônibus vendidos na geração 8. Metade desse volume é em double deckers e também já vendemos quase 1.000 ônibus na exportação. Então o produto atende também essa preocupação ambiental de descarbonização, de reciclabilidade, mas ao mesmo tempo atende a questão de atração ao passageiro, oferta de um produto mais seguro, mais conectado, com maior conforto e atende à redução de custos de manutenção para o operador. Era fundamental que a gente conseguisse levar para toda a linha de rodoviárias a geração 8.
Agora vamos para outro patamar, porque vamos falar dos ônibus de 2 andares, como conta o CEO da Marco Polo. Estamos com o Paradiso 1200, 1350 também presentes na feira. O produto foi lançado com um sucesso, mas estamos trazendo novidades. A preocupação com o conforto térmico, uma solução bastante interessante que usa até inteligência artificial para uma melhor distribuição da temperatura dentro do ônibus. Além de você trazer ao passageiro conforto e segurança, você trazer a possibilidade dele ter acesso a todo o seu percurso, é fundamental, principalmente pelo movimento que a gente vê cada vez maior das pessoas estarem conectadas 24 horas. O CEO da Marco Polo, André Marganian, discorre ainda sobre a versão da empresa para a linha de ônibus urbanos. O principal foco é no elétrico. Nós lançamos o nosso Ative, um ônibus com uma solução integral na Marco Polo, chassi e carroceria. Além de trabalhar com a solução e chassi de terceiros elétricos e carroceria Marco Polo, temos visto um movimento crescente e uma demanda cada vez maior por ônibus elétricos. Já fizemos algumas vendas de ônibus elétricos no Brasil e temos produzidos como grupo em todo o mundo quase 1.000 ônibus elétricos. Então a gente vê que o elétrico é um segmento crescente. A velocidade de crescimento obviamente depende de cada mercado, depende de financiamento, depende de infraestrutura de recarga, mas é um produto que nós lançamos e que vimos uma oportunidade grande de remodelá-lo. É um produto que terá um interior novo, uma aparência muito mais automotiva, melhorias na facilidade de manutenção, melhorias no conforto ao passageiro, em conectividade e também usando materiais recicláveis e totalmente alinhado com a melhoria das questões ambientais. E André Marganian, CEO da Marco Polo, segue com a palavra. O tema, micro-ônibus híbrido. No segmento de micro-ônibus também tem várias novidades. Nós estamos lançando um ônibus híbrido. Além da solução elétrica, a solução a diesel, nós estamos apresentando uma solução híbrida para o mercado. Interessante porque essa proposta que a Marco Polo traz é um híbrido a etanol. E aí sim nós estamos atendendo uma necessidade de preocupar-se cada vez mais com a descarbonização e ao mesmo tempo resolvendo um problema que é a dificuldade da infraestrutura de recarga. Ele não precisa de uma estrutura de recarga, porque o próprio consumo do etanol alimenta a bateria que alimenta o motor elétrico do ônibus. Pensando no mercado brasileiro, onde a produção de cana-de-açúcar é um diferencial nosso, a gente passa a ter uma viabilidade interessante para esse produto. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na pegada de carbono do poço à roda, como esse produto usa cana-de-açúcar, que na verdade ela consome o CO2, a gente tem uma emissão zero de carbono. Pois é, a Marco Polo, assim como a gente vem falando há tempos aqui no podcast do transporte, acredita que a descarbonização não será feita apenas na base da eletricidade. Estamos testando outras soluções, então aqui se fala em elétrico, aqui se fala em hidrogênio, aqui se fala em biometano. Tem outras soluções que a Marco Polo está trabalhando. É sim proposta da empresa atender esse movimento global de descarbonização, entendendo que como uma empresa líder de mercado e protagonista em diversas soluções de propulsão, nós precisaríamos ter uma gama de ofertas distintas para o mercado, porque a matriz energética de cada país varia e as apostas em cada país serão diferentes, mas sem dúvida todas voltadas a uma redução da emissão de carbono. A Marco Polo chega então aos 75 anos com corpo e alma de uma gigante que se move no mercado com muita agilidade. E o seu CEO, André Marganian, conta orgulhoso o segredo desta façanha. Essa tem sido a característica da Marco Polo, de realmente ser uma empresa grande, pensar grande, ser cada vez maior, mas não deixar de lado a sua essência de ser uma empresa rápida. Eu sempre digo aqui que a Marco Polo é uma empresa muito grande e ao mesmo tempo pequena. E o que eu quero dizer com isso? Ela é uma gigante no mundo, ela tem uma representatividade importantíssima em todos os mercados que atuam, uma marca reconhecida de uma maneira muito forte no setor. Nós temos ônibus circulando hoje em mais de 140 países. É impressionante toda a viagem que eu faço. Você fala Marco Polo, o produto é muito reconhecido, mas ao mesmo tempo é uma estrutura de tomada de decisão bastante rápida. Se nós não formos ágeis, a gente realmente não atende o que o mercado necessita. Então a empresa cumpre 75 anos bastante sólida, bastante energia, bastante apaixonada pelo que faz e com desejo de ser ainda maior. Podcast do Transporte.
Agora a gente convoca Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, para diretamente da Latibus 2024, o que mais chamou a atenção na feira. Na Latibus foi possível ver duas realidades. Uma, o mercado está pensando no futuro, a descarbonização é um dos principais assuntos. Inclusive a gente vê não só modelos de ônibus elétricos sendo exibidos, mas também se debatendo a questão do gás natural, debatendo a questão da infraestrutura, que a gente sabe que muito além de ônibus tem toda uma cadeia que precisa ser ajustada. Falando sobre financiamentos, por exemplo, o Banco Mercedes-Benz falou sobre financiamento. Gás natural, a Iveco trouxe um modelo que já é usado na Argentina, ainda não vai ser aplicado no Brasil, a gás natural. A Scania apresentou um ônibus elétrico brasileiro da marca, porém ela ainda tem e citou a solução a gás natural. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente percebe, o mercado mais pé no chão, mais pragmático, para resolver as necessidades que hoje o operador de transporte, hoje o passageiro de transporte, hoje o gestor público tem. Um dos exemplos bem práticos que parece simples, mas nasceu de um conceito que foi crescendo ao longo de anos. A suspensão pneumática para ônibus de motor dianteiro. Quando, umas 2 ou 3 Latibus se citou isso, se imaginava que era algo, mas uma suspensão que lembra um ônibus rodoviário com as devidas adaptações num ônibus urbano. O mercado até viu com certo temor. As primeiras compras, de um lote de 50 ônibus, 5, 6 eram de suspensão pneumática. Hoje, em vários sistemas, é quase que a palavra da ordem. Então, o que a gente viu, por exemplo, a Mercedes-Benz faltava na faixa de 15, 16 toneladas essa solução de suspensão pneumática. A Mercedes vem e apresenta agora isso que faltava na gama de produtos da Mercedes-Benz. A Iveco, por exemplo, 17.280, só tinha até então suspensão metálica, agora é um ônibus 17 toneladas, motor dianteiro, que é para o serviço de fretamento curto ou então para o serviço urbano, que agora passa a vir com a suspensão pneumática. Controle, por exemplo, de velocidade, controle de aceleração. A linha, por exemplo, da Scania rodoviária tem agora esse novo controle de aceleração que reduz o consumo. Então o que a gente vê é, pensando sim no futuro, mas temos problemas, temos questões para resolver agora e a indústria está dando essa resposta. Na tecnologia a gente vê voltado para diversos serviços. Tem a tecnologia de bilhetagem, que é muito importante, que é a porta de entrada dos investimentos, é a bilhetagem, é por onde entram os recursos. O que a gente percebe são sistemas mais assertivos, mais seguros, principalmente em relação a fraudes, e que permitem um melhor controle por parte do operador e também por parte do gestor público. Por exemplo, o operador tendo o controle da bilhetagem não significa que o gestor público não vai controlar também. Na questão de segurança, a gente vê, por exemplo, várias montadoras com pacotes de segurança ativa que seria quase que uma semi-automatização dos ônibus, ainda não é um ônibus autônomo, mas que ajuda muito o motorista numa tomada rápida de decisão numa situação emergencial. A gente vê na questão da descarbonização a solução do próprio veículo em si, mas também os debates e produtos como carregadores mais rápidos, a tendência de baterias reterem mais energia, porque não é só autonomia, também tem a retenção de energia, né? E toda a tecnologia de telemetria. O que é a telemetria para as pessoas que não têm tanta familiaridade? Você controlar a operação do ônibus, você controlar essa operação do ônibus à distância, você vê como o seu motorista está dirigindo o seu ônibus, que não é como só hoje o motorista está dirigindo o ônibus, mas como ele está atendendo o seu cliente, que é o passageiro. Então a gente vê a tecnologia como uma grande aliada, mas uma coisa eu posso dizer, tecnologia é importante, mas não supera a mente humana na decisão dos negócios. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro.
A ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. O temor de que nestas eleições proliferem ideias rocambolescas, desprovidas de senso e viabilidade, deveria servir de alerta para os eleitores. Em situações de crise e mesmo fora delas, já que o dinheiro público sempre foi escasso quando se trata de transporte público, deveria-se exigir dos postulantes ao cargo de prefeito ações práticas, execuíveis e viáveis. Ações que estivessem voltadas a reduzir o desperdício de energia, tempo, recursos e vidas. Afinal, o transporte público ganha eleição? Essa pergunta depende de cada eleitor, evidente, mas o mais importante é comprometer os candidatos. Afinal, é daí que sairão os futuros administradores das nossas cidades. O cidadão, que também é passageiro e, em muitos casos, eleitor, sabe a importância do serviço e quer um transporte público de qualidade. A Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, com apoio de importantes entidades do setor, construiu uma cartilha que explica aos candidatos como afinar suas campanhas ao que o passageiro quer. Claro, não se trata de promessas mirabolantes, aliás, muito pelo contrário. Por falta de planejamento, muitos prefeitos assumem soluções mágicas que não melhoram o transporte da cidade e, de quebra, comprometem as finanças públicas. A cartilha vai direto ao ponto e cita os principais itens que o passageiro quer para sua locomoção nos ônibus urbanos e explica de forma resumida quais as soluções. A cartilha se chama Como Ganhar Eleições, Transporte Público de Qualidade para o Cidadão. Foi lançada na Latibus 2024 pelo superintendente da NTP, Luiz Carlos Nespoli, o Branco. Se você quer conhecer a cartilha, fazer download, é gratuito, é só clicar no site da NTP, ntp.org.br. Podcast do Transporte. O podcast do Transporte foi ouvir um decano da área de tecnologia, João Ronco, presidente da Prodata Mobility Brasil, uma empresa tradicional no ramo da bilhetagem eletrônica que está empenhada em implantar o uso inteligente da tal inteligência artificial no setor. O mundo inteiro hoje está utilizando a inteligência artificial nas ferramentas operacionais e que nós temos dos nossos operadores de transporte, né? O sistema de bilhetagem, ele não é apenas um sistema de cobrança de tarifa. Além disso, ele oferece para os nossos clientes ferramentas de gestão da empresa, né? São muitas informações, né? Então, nós queremos facilitar o uso dessas informações através da inteligência artificial, que vai ser uma forma do operador de transporte, quando eu falo operador de transporte, são as empresas de ônibus, os órgãos, né? Eles terem acesso e facilmente conversar com os relatórios, né? Em vez de digitar, tinha um relatório do dia tal, quantas pessoas passaram, qual foi a receita nesse período e tal. Ele vai conversar com o computador e o computador vai dar essas informações para ele. Lógico que tudo isso baseado nos bancos de dados que nós já temos, que a gente já utiliza e que estão sendo inseridas nessas ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que essa é a grande novidade do mercado todo, não só da Prodata, mas que a Prodata já está utilizando. Isso tudo deve agilizar e facilitar ainda mais a vida do operador do seu dia a dia. É isso, Ronco? Nos últimos 2 anos, nós já implementamos o Prodata Analytics, que é uma informação que nós tiramos do banco de dados nosso, né? E onde o Prodata, nossos clientes já têm assim
uma facilidade muito grande de obter informações do sistema. Agora, com a inteligência artificial, vamos inserir ela dentro do Product Analytics para ficar mais fácil. Não vai precisar digitar, vai conversar. É o Alexa, né? Esses sistemas high-tech também são uma necessidade em termos de transparência, porque com a chegada dos subsídios, em especial depois do susto da pandemia, o poder concedente quer saber, bem sabido, como estão as contas e tudo mais. Mas vamos falar de mercado e as conquistas recentes da Prodata. Com a palavra, o presidente da Prodata Mobility Brasil. A Prodata tem alguns projetos aí que já está operando há mais de 2 anos. Tem o projeto de São Luís, que também está agora tendo 3 meses. E tem um projeto de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, que deve ser destacado aí nos próximos meses também, tá? Ali é um projeto muito grande, muito importante. São mais de 3.000 ônibus envolvidos nesse projeto, metrô. É um projeto muito importante que agora eu espero que nos próximos meses esteja entrando em operação. Os equipamentos já estão todos instalados. Isso envolve metrô e ônibus em Belo Horizonte. Na região metropolitana de Belo Horizonte, se não me falha a memória, agora são acho que 38 municípios e mais ou menos 42 garagens, tá? Envolve os ônibus e também o metrô. Metrô que acabou, inclusive, de ser concedido, né, para o Grupo Coporte. Isso, mas dentro do metrô, por exemplo, tem algumas passagens, né, alguns acessos, algumas caracas que vão ter também equipamentos do consórcio da região metropolitana, né, para poder aceitar o cartão também do OTI. Coisa interessante é que a Prodata tem um DNA belga, mas as sucursais na América Latina desenvolvem seus próprios softwares. Em contrapartida, a unidade brasileira tem exportado competência para fora de nossas fronteiras, como explica João Ronco. Aqui na América Latina a gente utiliza 2 ferramentas que nem sempre são as mesmas que são utilizadas lá na Europa. Porém, agora, com o equipamento, o hardware, é um único hardware. O hardware que nós utilizamos aqui, nós utilizamos lá e vice-versa. Todos os desenvolvimentos de hardware para o mundo Prodata está sendo feito aqui na Prodata no Brasil. Podcast do Transporte. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, vencedores com muito orgulho do prêmio FETPESP de Comunicação. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição, em meu nome, do Diário Bazani, do Diário do Transporte e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, sem esquecer, é claro, dos colegas da ANTP. Produção do Podcast do Transporte é da Toda Onda, no texto Fátima Mesquita e Mega Vicente, que também empresta sua voz. Lala Moreira na edição, Letícia Patu e Mari Camargo na produção. Voz padrão, Irineu Toledo. Direção, Luiz Henrique Romagnoli. Gostou do Podcast do Transporte? Então compartilhe em sua empresa, em seus grupos, para os seus amigos. Distribua nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha, enfim, ponha nosso podcast na estrada. Sim, todas as sextas, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação. Até o próximo. Abraço. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil.
Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país. Uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.